O que vamos discutir com vocês neste episódio não é apenas traição, é uma tentativa de conluio. Donald Trump propôs a Xi Jinping e Vladimir Putin que os Estados Unidos, a China e a Rússia cooperassem juntos contra o Tribunal Penal Internacional, que, por exemplo, emitiu um mandado de prisão para Putin pelo sequestro de crianças ucranianas. Enquanto isso, na Europa aconteceu algo completamente oposto. E quando você olha para esses dois acontecimentos, o quadro se torna devastador para qualquer esperança de que Vladimir Putin algum dia responda por essa guerra. E se ele realmente não for responsabilizado, Donald Trump certamente vai ajudá-lo nisso. Aliás, hoje Trump já prorrogou pela terceira vez a suspensão temporária das sanções contra o petróleo russo. E aqui logo vem à mente as próprias palavras dele em março, quando ele comentou que isso era temporário. A suspensão das sanções contra a Rússia provavelmente vai se tornar permanente, porque ninguém vai entender de fato o que realmente aconteceu. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. E antes de começarmos, um segundinho da sua atenção, porque este episódio está sendo lançado com o apoio da plataforma Preply. É uma plataforma ucraniana de professores particulares de idiomas online. Lá tem cerca de 100.000 professores e 90 idiomas. É perfeito para aqueles de vocês que, por exemplo, estão no exterior aprendendo alemão, inglês, polonês, enfim, qualquer idioma. E o que é muito importante para vocês, agora eles têm 50% de desconto na primeira aula, por isso, na descrição deste vídeo há um link e ao acessá-lo, você receberá imediatamente 50% de desconto do canal do YouTube Alexei Petty. E agora vamos para o episódio. Primeiro vou apresentar dois eventos-chave da última semana que são realmente chocantes. Porque todos focam primeiro na cúpula entre Trump e Xi Jinping, depois entre Putin e Xi Jinping, depois na guerra no Oriente Médio e assim sucessivamente. Mas aconteceu algo ainda mais importante para a Ucrânia. No dia 15 de maio, o Conselho da Europa votou pelo lançamento de um tribunal especial para o crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia. 37 países do mundo aprovam essa decisão histórica. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, chama isso de ponto sem retorno e compara ao Tribunal de Nuremberg de 80 anos atrás. A Holanda já concordou em sediar a primeira fase do tribunal contra Vladimir Putin e todos os russos selvagens em Haia. A União Europeia já destinou os primeiros 10 milhões de euros para o funcionamento desse tribunal. E então, apenas 3 dias após esse evento, em 18 de maio, o secretário do Ministério das Finanças, Scott Bessent, dos Estados Unidos, publica uma postagem na rede social X e anuncia que Washington, pela terceira vez, estende a isenção temporária de sanções para o petróleo russo por mais 30 dias. Bilhões de dólares agora vão para o orçamento russo enquanto a guerra segue. Se você não entendeu, sim, os Estados Unidos da América estão conduzindo a guerra contra o Irã com tanto sucesso que já pela terceira vez tentam salvar os preços do petróleo suspendendo as sanções. Contra a Rússia, spoiler, isso não ajuda. Mas o que aconteceu entre esses dois eventos é ainda mais interessante e ainda mais perigoso. O Financial Times divulga material com base em fontes informadas sobre as negociações em Pequim. Donald Trump sugeriu a Xi Jinping se unir a Putin contra o Tribunal Penal Internacional. 3 países, os Estados Unidos, a China e a Rússia, segundo a ideia de Trump, devem se posicionar contra a justiça internacional. São, ao que parece, 3 países. São notícias diferentes, mas tudo faz parte da mesma história. E ela se chama assim. Enquanto a Europa tenta responsabilizar criminalmente Putin, Donald Trump está formando com ele uma coalizão contra essa responsabilização e, ao mesmo tempo, suspende as sanções que deveriam privá-lo de dinheiro para a guerra. Vamos por partes. Então vamos começar pelo tribunal. No dia 15 de maio, em Chisinau, na reunião do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, 37 países de 3 continentes tomaram uma decisão fundamental sobre o lançamento de um tribunal especial para crimes de agressão contra a Ucrânia. Este tribunal pretende responsabilizar pelo menos 20 autoridades russas, embora seus nomes ainda não tenham sido divulgados. Mas já está claro que entre eles estará Vladimir Putin. A Holanda concordou em sediar a primeira fase do trabalho do tribunal em Haia. É uma bela analogia histórica. É fundamental entender que este tribunal é diferente do Tribunal Penal Internacional, que já emitiu um mandado de prisão para Putin. A diferença está na tipificação do crime.
O fato é que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, em 2023, emitiu um mandado de prisão para Putin por crimes de guerra específicos. Isso é deportação ilegal e transferência de crianças ucranianas, isso é importante. Mas isso não é o mesmo que responsabilizar alguém por iniciar a guerra em si. Por razões formais, o Tribunal Penal Internacional atualmente não pode responsabilizar nem mesmo o Putin. Nem outros russos imundos podem ser responsabilizados diretamente pela própria invasão da Ucrânia. Esse tribunal especial está sendo criado justamente para isso. Ao contrário dos crimes de guerra e contra a humanidade, é possível acusar participantes comuns de qualquer guerra de ambos os lados. O crime de agressão só pode ser imputado à liderança do país que tomou a decisão de atacar outro país, ou seja, isso é diretamente contra Putin. Patrushev, Shoigu e todos os outros, Lavrov, Peskov, Mashka Zakharova e todos que participaram da tomada de decisão. Isso é responsabilidade pessoal por iniciar a guerra. Mas é aqui que começa a principal traição. Não da Rússia, pois isso já era esperado, mas de Washington. O Financial Times escreve que Donald Trump, durante a cúpula com Xi Jinping, propôs criar uma coalizão entre Estados Unidos, China e Rússia contra o Tribunal Penal Internacional. Ou seja, contra o tribunal que deveria simbolizar a justiça internacional pela agressão contra a Ucrânia. Já adianto porque Donald Trump odeia o Tribunal Penal Internacional, porque isso é uma história completamente à parte. Ou seja, no ano passado, Donald Trump impôs sanções financeiras e de visto contra o próprio Tribunal Penal Internacional porque o tribunal criticava e perseguia cidadãos dos Estados Unidos e de Israel. A Casa Branca afirmou que o tribunal não tem jurisdição sobre Estados Unidos ou Israel, pois nenhum integra o Estatuto de Roma. Bem, já que nenhum dos dois países é parte do Estatuto de Roma, ou seja, Trump impôs sanções contra o Tribunal Internacional porque ele não o agrada. Agora ele sugere que China e Rússia se unam para acabar de vez com esse tribunal. E agora tenho certeza de que os israelenses vão dizer que, supostamente, contra Benjamin Netanyahu, esse mesmo Tribunal Penal Internacional também emitiu um mandado por crimes em Gaza e que, segundo eles, esse mandado é ilegal. Eles dizem que esse mandado é claramente ilegal. Mas como você se sente estando numa situação em que seus defensores contra o Tribunal Penal Internacional serão Vladimir Putin e seus funcionários, junto com Trump e Xi Jinping? Pense nisso. E agora a terceira parte de toda essa história, o dinheiro. Porque, como você sabe, sem dinheiro, toda essa história sobre tribunal e justiça se transforma em uma bela retórica. No dia 18 de maio, exatamente 3 dias após a decisão sobre o tribunal na Europa, o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, declara, cito, o Tesouro dos Estados Unidos emite uma licença geral temporária de 30 dias para dar às nações mais vulneráveis a oportunidade de acessar temporariamente o petróleo russo, que agora está no mar. Essa extensão proporcionará flexibilidade adicional e nós trabalharemos com essas nações na emissão de licenças especiais conforme necessário. Essa licença geral ajudará a estabilizar o mercado físico de petróleo e a fornecer petróleo para os países mais vulneráveis em termos energéticos. São verdadeiros altruístas, ajudando os estados menos favorecidos. Vocês sabem quem são os principais compradores do petróleo russo hoje? China, Índia, países da Ásia. Esses são os países que Bessent chama de nações mais vulneráveis. Isso é hipocrisia. Soa bonito, claro, mas Scott Bessent esquece de acrescentar que a raiz do problema com os preços do petróleo no mundo todo para as nações vulneráveis está nas ações de Donald Trump contra o Irã e que Donald está tapando seus próprios rombos com o petróleo russo em meio à guerra contra a Ucrânia. É exatamente porque ele não consegue lidar com a guerra no Irã que agora os preços do petróleo estão assim no mundo todo. E eu enfatizo, Scott, este já é o terceiro mês consecutivo que Bessent chama a licença de temporária. E esse mesmo Scott Bessent, em março, quando emitiu essas licenças pela primeira vez, disse: ouçam, não, isso é temporário, é só por 30 dias, de jeito nenhum vamos prorrogar. E ainda disse que a Rússia nem vai lucrar com a licença geral. Vocês, para fornecer, vocês são os mais vulneráveis ao petróleo. Lembro que a primeira prorrogação foi em 12 de março, a segunda foi prorrogada em abril até 16 de maio, e a terceira foi anunciada em 18 de maio. Esse é esse tipo de prorrogação temporária do cancelamento das sanções. Segundo o Conselho de Relações Internacionais, o Tesouro já deu à Rússia licença temporária, como exceção às sanções.
está em vigor por um dia. O cancelamento das sanções à Rússia é significativo e popular na Índia, Indonésia e outros países asiáticos que perderam em maio. 2 dias após a decisão do tribunal, o ministro das Finanças, Scott Bessent, declarou: o Tesouro está emitindo para fornecer à parte mais vulnerável. Kassam exigiu desses mesmos países que parassem de comprar petróleo russo. Mas depois, mais uma vez enfatizo, simplesmente fracassou na guerra com o Irã. E adiantando o assunto, vamos discutir isso com mais detalhes na próxima edição. Hoje, Trump afirmou que já planejava em 19 de maio 3 dias no Tribunal Financeiro Persa, mas Scott Bessent o convenceu do contrário, pois ninguém lá compreendia o assunto. Citação: Trump já está dizendo, se for o caso, atacamos na sexta-feira, então 20 de maio aí sim atacamos. Isso estava nos planos dele para hoje. Emite uma licença temporária de um dia para fornecer à mais vulnerável temporariamente o petróleo russo que está no mar. Exatamente em 3, no tribunal, na sexta-feira, atacamos. E ainda, Trump declarou que a guerra impopular dentro dos Estados Unidos contra o Irã em breve se tornará popular. Ele disse: americanos são idiotas. Eles simplesmente perguntam para que serve tudo isso. A guerra tem de ser popular. Temporariamente diz: para fornecer o máximo. Olhem, vocês ainda vão me agradecer pelo petróleo temporário. Quê? Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso através de doação. Pela Europa, Scott Bessent declara, citação: o Tesouro concede uma licença de um dia para fornecer o petróleo russo mais vulnerável. Está no mar.